Fala pessoal, eu sou o Grego e este aqui é o meu canal. Esse vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos que visa ensinar, dar uma introdução à área de engenharia de dados, tá bom? É um conteúdo que a gente vem produzindo, tá? Que tem esse principal intuito de trazer mais engenheiros de dados para o mercado. Tá? Ele já está no módulo 1.3, tá bom? Os módulos 1.1 e 1.2 estão aqui no canal para vocês assistirem. Eu recomendo fortemente vocês assistirem esses vídeos antes de entrarem nesse vídeo de agora, tá? Porque eles são extremamente importantes para entender, né, como que funciona e alguns pontos do que eu vou tratar agora nessa aula, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, tá? A gente está tentando manter aqui um nível de like, de views pareados, tá bom? Então a sua ajuda é extremamente importante para a gente continuar gerando esse tipo de conteúdo totalmente de graça para vocês, tá bom, pessoal? A única forma aí que eu peço para vocês de manterem, darem um suporte para esse conteúdo que eu estou disponibilizando. Nas últimas aulas, pessoal, a gente falou sobre engenharia de dados moderna, falamos sobre do aspecto geral, né, de engenharia de dados, falamos sobre Big Data, camadas, principais camadas de dados, e hoje a gente vai entender como que funciona a área de dados, tá? Então a gente foi bem a fundo sobre engenharia de dados, mas só para a gente ter uma visão abrangente, a gente vai tratar agora sobre a área, não só sobre engenharia, mas também sobre outros papéis da área de dados, como por exemplo cientista de dados, que todos conhecem muito bem. Só diminuir aqui para mostrar para vocês. E vamos lá. Então, pelo que a gente vai passar na aula de hoje, pessoal? A gente vai passar pelos papéis, tá? Vamos entender quais são todas as figuras, todos os personagens aqui de uma área de dados, tá? E vamos falar também do engenheiro de dados, obviamente. Vamos entender como é que funciona o cientista, os analistas de dados, alguns outros papéis, tá? Quais são os principais desafios, tá, da área de dados, né? Quais são esses principais desafios aqui? E como é que o engenheiro de dados se encaixa no time, tá? Quais são os principais desafios do engenheiro de dados no time também, beleza? Essa aula aqui ela vai ser um pouco mais curta, do ponto de vista da gente não precisar de mais vídeos, mas ela vai ficar um pouquinho mais longa em relação às últimas aulas, tá bom? Então, provavelmente eu vou deixá-la mais tempo aqui, né? Não vou cortar esse módulo 1.3 aqui em mais vídeos, tá? Vai ser um vídeo só, mas ele talvez fique um pouquinho mais extenso. Mas vamos lá. Vamos começar falando dos papéis na área de dados, tá bom? A gente tem três principais papéis, na minha opinião, são esses que a gente está vendo aí, que são o engenheiro de dados, o analista e o cientista de dados, tá? Em primeiro lugar, a gente vai falar do engenheiro, porque ele é realmente a primeira linha, né, com a área de tecnologia e a área, né, de dados em geral, é a área que fala mais com o software do que com todas as outras áreas, mais com hardware do que todas as outras áreas, então por isso que eu estou colocando ele aqui em primeiro lugar. Tá? Do ponto de vista de ciência da computação, o engenheiro de dados na área de dados, na área de dados, ele é responsável pela criação e a manutenção dos fluxos de dados. Tá bom? Então é ele quem tem o papel que a gente vem exercitando bastante nessas últimas aulas de criar os pipelines, os encanamentos, os fluxos de dados. Tá bom? A gente tem um cara que é super importante, tá? Muito importante no aspecto de conversa, tá? De diálogo com a área de negócio, que é o nosso analista de dados. Ele é extremamente bom, extremamente competente
no ato de explorar dados, de gerar insights, de resolver problemas de negócio com a utilização de dados, seja só com linguagens de exploração, como SQL ou outras coisas, ou até na criação de pequenas automações, tá? Para essa carreira, né? Para essa área de dados. Tá? Então, oh, meu Deus. Então, o analista de dados ele é extremamente importante aqui para a gente. Tá bom? O cientista de dados. Quem é esse cara? Ele é como se fosse o atacante, né, da área de dados. Ele tem o principal papel, que é aplicar a metodologia científica na pesquisa de dados. Então, com todo aquele Big Data, todo aquele volume de dados que a gente tem, como que a gente transforma aquilo em algo palpável, de valor? Olha aí o valor do V da Big Data, né? Como que a gente cria modelos preditivos que vão auxiliar o nosso negócio? Como a gente utiliza machine learning para otimizar o nosso processo de aquisição de usuário? É o cientista de dados, nutrido e armado do processo científico, junto do processo de desenvolvimento. É ele quem vai criar, gerenciar esses modelos para alavancar essas análises preditivas ou prescritivas. Tá bom? A gente tem algumas outras figuras no mundo da área de dados, né? No mundo de dados, né? Que são pouco vistas hoje, mas estão começando a ganhar seus devidos papéis, né? Começando a ser moldados melhor nessa grande área. Tá? O primeiro deles é o engenheiro de machine learning. O que faz o engenheiro de machine learning? Ele é a ponte entre o desenvolvimento de software e a pesquisa científica feita pelo cientista de dados. Tá? Então, muitas vezes o cientista de dados vinha fazendo esse papel também, que é construir, além da modelagem, além dos algoritmos de machine learning, ele também construía a esteira de software para trazer aquele modelo de machine learning em produção, tá bom? A gente tem também aqui o DataOps. O que faz o DataOps? Ele é o primo do DevOps, que é responsável por dar manutenção à infraestrutura e disponibilizar também essa infraestrutura totalmente apta para criar um ambiente de dados. Tá? Então esse cara aqui, ele trabalha muito próximo do engenheiro de dados, do engenheiro de machine learning, que são as pessoas mais próximas ao ambiente de dados, são as pessoas mais próximas ao desenvolvimento de software. Tá? E a gente tem um papel extremamente importante aqui para a área de dados em geral, que é o nosso arquiteto de dados. Esse cara tem o único e exclusivo papel de planejar como é que vai ser a arquitetura, como é que vai ser a infraestrutura, todo o estratagema de consumo de dados, aqui no nosso ambiente. Tá? Então, o papel desse cara aqui é, sim, extremamente importante. Tá bom, pessoal? Esse cara aqui, ele tem a principal função de criar, gerenciar, otimizar a estratégia de disponibilização e manutenção do ambiente de dados. Tá bom? E quais são, né, os principais desafios da área de dados em uma empresa? Tá? Eu pontuei aqui 5 desafios e eles são, sim, grandes desafios que só com esses 5 aqui já dá para tirar bastante leite de pedra. Tá bom? Então, a disponibilização e a manutenção, né, da consistência de dados, isso é muito papel do engenheiro de dados. Distribuir os dados igualmente para todas as áreas interessadas da organização, isso faz parte do engenheiro de dados, isso também faz parte do papel do analista de dados. Tá? Segurança no acesso à curadoria dos dados, estamos falando aqui de um trabalho de arquitetura de dados, de um trabalho de DataOps, de um trabalho de engenharia de dados. Isso aqui é muito, muito importante. Tá? Continuidade e otimização, estamos falando aqui principalmente de Data Science. Tá? Como que eu dou continuidade nos meus produtos de dados? Como é que eu dou continuidade nos meus softwares? Tá? É a Data Science aqui que otimiza, óbvio. A gente tem otimização em engenharia, em engenharia de machine learning, em análise, DataOps,
mas aqui principalmente é do ponto de vista de valor, tá, pessoal? O valor do negócio em si, tá? Então é nesse ponto que eu estou querendo dizer, tá? Continuidade de entrega de valor e otimização da entrega de valor. E aqui, obviamente, sendo liderado pelo cientista de dados, mas tendo que todos os papéis tendo que obedecer isso, é rigor estatístico, tá? Tenha rigor estatístico na sua vida profissional e você já será diferenciado, tá bom? Vou repetir. Tenha rigor estatístico na sua vida profissional e você já será diferenciado. Rigor estatístico hoje é algo muito raro nas empresas. As pessoas, elas costumam se basear em fatos, né, ponderar arbitrariamente alguns fatores que são essenciais. Isso pode gerar um grande rombo financeiro para a empresa. Tá? Então, rigor estatístico e técnico também, né, do ponto de vista de ciência da computação, para a disponibilização dos dados. Tá? Esses 5, eu diria que é a soft skill mais importante para as pessoas que querem trabalhar na área de dados. Tá bom? Beleza, pessoal. Passamos pelas áreas, passamos pelos principais desafios e aonde agora que se encaixa a nossa profissão, né? Onde se encaixa o engenheiro de dados nesse time. Então eu botei aqui uma pequena frase, a gente vai ler ela e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Só para fixar bem. Então é na manutenção dos fluxos de entrada de dados. Então lembra, aqueles pipelines, aquele ponto de origem, pontos de destino, as transformações que acontecem no meio, assim como a elaboração do processo de extração, tratamento e carregamento de dados para o ambiente de destino. ETL, Extract, Transform and Load, a gente vai falar disso mais para frente, mas é basicamente isso aqui que a gente está propondo, é isso que a gente quer como engenheiro de dados. Fazer só uma ressalva aqui que em alguns lugares, algumas empresas, como o termo engenharia de dados ainda não está muito pautado, não está muito escrito em pedra, você tem engenheiro de dados fazendo outros papéis. Não que isso seja errado ou certo, tá? Então, aqui o que eu estou tentando trazer para vocês é uma visão generalista do papel do engenheiro de dados, tá bom? Pode ser que em alguns lugares o engenheiro de dados, por proatividade, vá lá e faça alguma coisa de DataOps. Beleza, ele também é DataOps, mas ele não deixa de ser um engenheiro de dados, certo? Muito importante isso daqui. Lembra daquele template arquitetural das aulas passadas? Pois bem, eu trouxe ele aqui de novo para mostrar o local de responsabilidade da área de engenharia. É óbvio que mais pessoas, né, mais papéis trabalham no meio dessa seleção que eu fiz aqui, tá bom? Então é muito comum você ter DataOps, arquitetos de dados modelando isso daqui, mas engenheiros de dados também participam disso. Não essas camadas, né, de dados não necessariamente são exclusivamente responsabilidade do engenheiro de dados, uma responsabilidade compartilhada, mas o engenheiro de dados trabalha fortemente aqui. Trabalha na construção do ETL, na construção das transformações do streaming, web servers, disponibilizando conexões com databases, modelando, manipulando data warehouses, data lakes, data store, data marts, fazendo queries e explorações, criando cubos multidimensionais e auxiliando no processo de inteligência artificial e estatística. Tá bom? E com o caso de uso que a gente fez na aula passada, quais são as ferramentas que ele quais são as ferramentas que ele deve saber usar, quais são as ferramentas que ele vai aplicar. Isso daqui ficou bem legal porque ficou bem na prática, tá? Scoop, sim. Apache Scoop, uma ferramenta de engenharia de dados. Apache NiFi, outra ferramenta de engenharia de dados focada em streaming. HDFS, não tem nem o que falar, tá bom? É uma das principais cartas de engenharia de dados, né? O ambiente de armazenamento distribuído do Hadoop. Isso daqui é muito importante. Assim como o MapReduce, né? Os dois andam juntos, do elefantinho, né? Do Hadoop. Né? Então esses dois caras são extremamente importantes aqui, é muito bom e precisa entender esses dois caras. A gente vai falar disso nas próximas aulas, na próxima aula. Né? Hive Queries, vamos ver como é que isso daqui funciona nos próximos módulos. Apoiar a criação e a manutenção de modelos de machine learning aqui, nesse caso de análise de sentimentos.
certo? Tudo isso daqui é papel da engenharia de dados. Então, vocês que sempre se perguntam, beleza, mas o que faz? Onde que o engenheiro de dados vai atuar? Né? O que ele entrega para a empresa? Ele entrega essas camadas, principalmente. Tá bom, pessoal? Essas outras camadas aqui, elas são responsabilidade de outros papéis da empresa. Tá bom? Não que o engenheiro de dados não possa vir dar pitaco aqui em como fazer essas duas coisas, uma vez que ele passa por todo esse núcleo de processamento de dados. Tá bom? Pessoal, essa aula foi um pouco mais curta, mas eu acho que eu consegui passar o que eu queria. Tá? A gente passou sobre a área de dados, os papéis da área de dados, os principais desafios da área de dados e finalmente entramos na prática aqui num caso de uso aplicado do papel do engenheiro de dados de fato. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai entrar num conteúdo um pouco mais denso, porém muito legal. A gente vai tratar sobre HDFS, MapReduce, a gente vai entrar sobre entender o que é byte, o que é bit, tá? Isso aqui vai ser muito legal para vocês começarem a aprender do ponto de vista de ciência da computação como funciona a engenharia de dados, tá bom? Então é isso aí. Queria deixar com vocês então essas aulas, beleza? Vamos se falar na próxima aula, vamos falar sobre dados em geral. Vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem aqui no canal, tentar manter o nível de views e de likes pareado para o algoritmo fazer com que a gente consiga crescer aqui. Então, pessoal, isso é muito importante aqui para a gente continuar gerando esse tipo de conteúdo. Se você ainda não está no canal do Discord, nem no canal do Telegram e não me seguiu ainda no Instagram, vai lá, cara. Vai, porque eu estou disponibilizando material atrás de material para ser um suporte, um apoio nesse aprendizado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e tchau.